Suas ideias criativas mais poderosas não estão bloqueadas. Estão enterradas vivas em sua sombra psicológica. E Tesla sabia exatamente como ressuscitá-las. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre criatividade. Estamos completamente equivocados. Passamos nossas vidas tentando forçar a inspiração, empurrando com mais força, lutando contra bloqueios criativos. Enquanto isso, nossas habilidades criativas mais poderosas permanecem enterradas em nossa sombra, aqueles aspectos de nós mesmos que rejeitamos, reprimimos ou nos ensinaram a esconder. Tesla entendeu algo profundo. Sua criatividade não está bloqueada porque você carece de inspiração. Ela está bloqueada porque você foi ensinado a temer e suprimir os próprios aspectos de si mesmo que contém seu maior gênio criativo. Essa percepção radical desafia tudo o que pensamos saber sobre o processo criativo. Mas aqui está o que Tesla descobriu, que muda tudo sobre a criatividade. Tesla passou anos estudando a consciência ao lado de seus experimentos elétricos. Ele percebeu que, assim como a eletricidade flui pelos circuitos, a energia criativa flui pela psique integrada. Mas quando nos fragmentamos, rejeitando partes de nossa personalidade, nossos desejos, nossas ideias não convencionais, criamos curtos circuitos criativos. A energia que deveria fluir livremente por nossa consciência fica presa em resistências psicológicas. É aqui que o trabalho revolucionário de Carl Jung se torna essencial. Jung previu que os indivíduos criativos que realmente transformariam o mundo seriam aqueles que aprenderiam a integrar sua sombra, não eliminá-la, mas incluí-la conscientemente em seu processo criativo. Tesla era a prova viva desse princípio, décadas antes de Jung articulá-lo totalmente. Este vídeo revelará a exata técnica de integração da sombra de Tesla em 7 minutos. O mesmo método que Carl Jung previu que separaria criadores comuns de inovadores revolucionários que transformam o mundo. Você descobrirá por que seus aspectos mais reprimidos contêm seus maiores presentes criativos, como trazer esses elementos para a consciência de forma segura e, o mais importante, você experienciará a exata meditação de 7 minutos que Tesla usou para desbloquear descoberta após descoberta em seu laboratório. Ao final desta sessão, você dominará a técnica de arqueologia das sombras de Tesla, a habilidade de escavar o gênio criativo suprimido que esteve esperando sua vida inteira para emergir. Você terá uma técnica prática diária para manter esse fluxo criativo integrado. E você nunca mais confundirá resistência criativa com incapacidade criativa. Agora, antes de mergulharmos na técnica de Tesla em si, precisamos entender a base psicológica que torna esse método tão poderoso. Vamos começar examinando como os bloqueios criativos realmente se formam em primeiro lugar. Pense na sua infância. Você consegue se lembrar de um momento em que criou livremente, sem autoconsciência ou medo de julgamento? Talvez você tenha desenhado imagens malucas e imaginativas, contado histórias elaboradas, construído estruturas impossíveis com blocos ou dançado com total entrega. Esse fluxo criativo parecia ser feito sem esforço porque você ainda não havia aprendido a rejeitar partes de si mesmo. Então, em algum momento ao longo do caminho, talvez na escola, talvez em casa, talvez através da socialização, você aprendeu que certos tipos de expressão criativa eram errados. Muito estranhas, ousadas demais, diferentes demais, você aprendeu a criar dentro de limites aceitáveis e, inconscientemente, começou a empurrar seus impulsos criativos mais autênticos para a sombra.
Pense de volta à sua infância. Consegue se lembrar do momento em que hesitou pela primeira vez antes de compartilhar uma ideia criativa ousada? Essa hesitação foi a primeira sombra criativa sendo gerada. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Toda vez que você suprime um impulso criativo, você não está apenas perdendo aquela única ideia. Você está treinando sua psique para temer e evitar o território psicológico onde aquele impulso surgiu. Com o tempo, isso cria vastas regiões de possibilidade criativa que se tornam inconscientes, inacessíveis à sua consciência comum. A psicologia por trás da supressão criativa é fascinante e trágica. Estudos do Instituto Nacional de Saúde Mental mostram que as crianças demonstram uma diminuição dramática na habilidade criativa à medida que progridem pelos sistemas educacionais tradicionais. Aos 7 anos, a maioria das crianças apresenta evidências de uma autocensura criativa significativa. Na adolescência, a maioria aprendeu a rejeitar automaticamente ideias criativas antes mesmo de chegarem à consciência. Deixe-me contar o que aconteceu com Maria, uma designer gráfica com quem trabalhei. Ela estava bloqueada criativamente há meses, dizendo a si mesma que não era esse tipo de artista. Durante nossa primeira sessão, pedi que ela desenhasse algo que normalmente rejeitaria como muito estranho. Sua mão tremia enquanto ela desenhava espirais abstratas e símbolos estranhos. Eu sonho com isso há anos, ela sussurrou, mas achei que não tinha significado. Aquela obra sem significado se tornou o marco que lançou sua série de arte mais bem-sucedida. Coloque sua mão no peito agora. Sinta aquela tensão familiar ao pensar em compartilhar sua ideia criativa mais estranha. Essa sensação física é sua sombra criativa tentando se comunicar com você. Esse processo acontece através do que os psicólogos chamam de crítica interna criativa. Você desenvolve uma voz interior que julga previamente os impulsos criativos como irrealistas, inadequados ou indesejáveis. Essa voz se torna tão automática que você a experimenta como seu próprio pensamento racional, nunca reconhecendo como uma supressão aprendida. Mas aqui é onde a percepção de Tesla se torna revolucionária, e isso vai mudar tudo o que você pensou que sabia sobre criatividade. Essa energia criativa acumulada explica algo que você provavelmente já experimentou, mas nunca entendeu. Ele percebeu que os aspectos criativos suprimidos não desaparecem. Eles se acumulam no inconsciente com uma energia tremenda. É como represar um rio. A água não desaparece, ela cria pressão. E quando você aprende a integrar conscientemente esses elementos criativos suprimidos, essa energia criativa acumulada se torna disponível como fluxo criativo. Você já notou como suas ideias mais inovadoras muitas vezes parecem um pouco perigosas? Como se estivessem desafiando algum limite invisível. Essa é sua sombra criativa chamando por você. Essas ideias parecem perigosas porque estão surgindo dos exatos territórios psicológicos que você aprendeu a evitar. É aqui que a maioria das pessoas fica assustada e desiste. Elas sentem o poder nesses impulsos criativos sombrios, mas também sentem o antigo condicionamento dizendo a elas que esses impulsos são perigosos, inaceitáveis ou irrealistas. Então, elas recuam para uma expressão criativa segura e convencional. Elas nunca descobrem que a integração consciente da sombra é, na verdade, o caminho mais seguro e poderoso para uma criatividade autêntica. Tesla compreendia que o medo criativo não se trata de perigos externos, é sobre fragmentação interna. Pense na sua psique como uma casa com quartos trancados.
Nas áreas principais, você expressa sua criatividade aceitável, o estilo de pintura que seu professor de arte aprovou, os temas de escrita que parecem seguros, as ideias que não vão te fazer ser ridicularizado. Mas atrás dessas portas trancadas, vivem seus impulsos criativos selvagens e autênticos. O poema sobre seu medo mais profundo, a ideia de negócio que parece impossível, o estilo de arte que faz seu coração acelerar, mas que aterroriza sua mente racional. Tesla descobriu que a energia criativa não pode fluir livremente em uma casa com quartos trancados. A pressão se acumula, criando o que parece ser um bloqueio criativo. A energia que estava presa na resistência psicológica se torna disponível como um fluxo criativo. Uma parte de você quer se expressar de forma autêntica, enquanto outra parte teme as consequências dessa expressão. Essa divisão interna se manifesta como paralisia criativa. Mas quando você aprende a abraçar conscientemente sua sombra criativa, não alimentando-a cegamente, mas integrando-a de forma consciente, o conflito interno se dissolve. A energia que estava presa na resistência psicológica se torna disponível como um fluxo criativo. Isso é exatamente o que aconteceu com o próprio Tesla. Deixe-me compartilhar o momento específico em que ele fez essa descoberta crucial. Feche os olhos por um momento e imagine que você está em pé no laboratório de Tesla à meia-noite em 1898. O ar estala com eletricidade, mas Tesla está imóvel em sua cadeira, olhando para experimento falhado após experimento falhado. Sua mente científica racional continua empurrando os mesmos caminhos lógicos, mas nada funciona. Você pode sentir sua frustração? Esse pensamento circular aprisionado que todo criativo conhece. Agora veja o que acontece quando ele toma a decisão que muda tudo. Deixe-me compartilhar um exemplo específico das anotações de laboratório de Tesla. Em 1898, ele estava trabalhando em tecnologia de controle remoto, mas seu treinamento científico o levava constantemente a abordagens eletromagnéticas convencionais. Enquanto isso, ele tinha vislumbres intuitivos sobre o que chamou de influências etéreas, ideias que pareciam muito místicas, muito não convencionais para uma consideração científica séria. Durante meses, Tesla tentou reprimir essas percepções místicas, focando apenas em abordagens racionais. Seu progresso estagnou completamente. Então, ele decidiu se envolver conscientemente com essas ideias místicas rejeitadas, não como verdade literal, mas como material criativo. Ele passava um tempo todos os dias dialogando com essas percepções místicas suprimidas, pedindo que lhe mostrassem sua perspectiva sobre controle remoto. A descoberta veio em poucos dias. Ao integrar sua consciência intuitiva mística com sua mente racional científica, Tesla desenvolveu as patentes fundamentais para controle remoto via rádio, tecnologia que estava décadas à frente de seu tempo. No momento em que Tesla parou de lutar contra suas percepções místicas e começou a dançar com elas, seu laboratório se tornou um playground de inovações impossíveis. Isso é o que a integração parece, não escolher entre lógica e intuição, mas criar uma conversa entre elas. As percepções místicas não eram literalmente verdadeiras, mas continham perspectivas criativas que sua mente racional sozinha não conseguia acessar. Você já teve uma ideia que parecia muito mística, muito fora do comum para sua mente racional? Aquela tensão entre lógica e intuição?
Tesla sentiu exatamente a mesma luta. A diferença foi o que ele fez a seguir. Essa descoberta revela algo crucial. Até Tesla teve que enfrentar as partes de si mesmo que estavam limitando seu potencial criativo. Esse é o poder da integração da criatividade sombria. Seus aspectos criativos suprimidos não são necessariamente corretos em nenhum sentido literal, mas contém maneiras de ver e saber que sua consciência comum não consegue alcançar. Quando você aprende a incluir essas perspectivas conscientemente, seu alcance criativo se expande exponencialmente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas acha aterrorizante sobre esse processo de integração, e é exatamente isso que libertará sua criatividade. Para acessar essas perspectivas criativas ampliadas, algo mais deve acontecer primeiro. Agora precisamos falar sobre algo que a maioria das pessoas considera aterrorizante, e é exatamente isso que libertará a sua criatividade. Precisamos falar sobre a morte das limitações criativas. Esta é a parte do processo que requer mais coragem, porque envolve deixar ir identidades criativas familiares que não lhe servem mais. A maioria das pessoas desenvolveu o que os psicólogos chamam de persona criativa, uma identidade socialmente aceitável em torno de suas habilidades criativas. Talvez você se veja como o prático, ou o tipo analítico, ou alguém que é criativo, mas não artístico. Essas identidades parecem seguras porque são previsíveis e socialmente confortáveis. Mas essas personas criativas são, na verdade, limitações. Elas definem não apenas o que você pode criar, mas também o que você pode sequer imaginar criar. E muitas vezes, seus maiores potenciais criativos existem precisamente nos territórios que sua persona criativa exclui. Carl Jung escreveu extensivamente sobre a necessidade do que ele chamava de morte criativa, a dissolução consciente de identidades limitantes que bloqueiam o crescimento psicológico. Na criatividade, isso significa estar disposto a deixar morrer os aspectos de sua identidade criativa que se tornaram prisões, em vez de expressões de sua verdadeira natureza criativa. Esse processo pode parecer aterrorizante, porque temporariamente cria o que Jung chamou de caos criativo. Quando você libera identidades criativas limitantes, você não sabe imediatamente o que as substituirá. Há um período de incerteza criativa que a maioria das pessoas acha insuportável. Quero que você imagine algo que pode parecer aterrador, e se você não fosse mais o prático ou o tipo analítico amanhã de manhã? E se esses rótulos simplesmente desaparecessem? Sente aquele leve pânico? Isso é sua persona criativa, percebendo que pode não ser tão sólida quanto parece. Sei que isso soa aterrorizante, mas aqui está o que ninguém lhe diz sobre a morte criativa. Na verdade, não é morte, é metamorfose. Pense em uma lagarta se dissolvendo em seu casulo. Para a perspectiva da lagarta, isso parece uma destruição completa. Mas o que está acontecendo de fato é uma transformação em algo muito mais magnífico. Suas limitações criativas não estão sendo destruídas, estão sendo compostadas em um solo fértil para que sua verdadeira natureza criativa emerja. O não saber não é vazio, é gestação com infinitas possibilidades criativas. Mas Tesla entendeu que esse caos criativo é, na verdade, o vazio fértil do qual a inovação autêntica emerge. Em seus diários, ele escreveu sobre entrar na escuridão criativa como um pré-requisito necessário para insights revolucionários. Ele aprendeu a acolher o desconforto do não saber como um sinal de que estava acessando níveis criativos mais profundos.
Pense na identidade criativa que você construiu ao seu redor. Que tipos de criatividade você automaticamente presume que não é bom em? Que territórios criativos você evita porque não se encaixam na sua imagem de si mesmo como uma pessoa criativa? Esses territórios evitados são precisamente onde reside sua sombra criativa. Essa compreensão da coragem criativa nos leva ao coração do método de Tesla. O processo de integração começa com o que Tesla chamava de coragem criativa, a disposição de encarar suas próprias limitações criativas com curiosidade, em vez de evitá-las. Em vez de proteger sua identidade criativa familiar, você se torna genuinamente interessado em descobrir quais potenciais criativos você tem excluído inconscientemente. Com essa compreensão da coragem criativa como nossa base, você já está pronto para o método revolucionário de Tesla. Esta é a técnica exata que ele desenvolveu para transformar o medo criativo em fluidez criativa. Agora chega o momento que você estava esperando, a exata técnica de 7 minutos de Tesla, que mudou tudo. Agora vem a técnica real de 7 minutos que Tesla usou para integrar sua sombra criativa e desbloquear inovações revolucionárias. Esta prática é aparentemente simples, mas exige total comprometimento com o processo. Tesla descobriu que 7 minutos era a duração ideal para acessar o material da sombra sem ficar sobrecarregado por conteúdos inconscientes. Sessões mais curtas não dão tempo suficiente para que as defesas relaxem. Sessões mais longas podem levar a um transbordamento psicológico. Aqui está como você se prepara para a meditação de sombra criatividade de Tesla. Primeiro, encontre um espaço onde você não será interrompido por pelo menos 10 minutos. Tesla sempre praticava essa técnica em seu laboratório à noite, quando as defesas da mente racional eram naturalmente mais suaves. Se possível, pratique em iluminação suave. Luz intensa tende a ativar o pensamento analítico, enquanto luz mais suave permite que o material inconsciente surja mais facilmente. Sente-se ereto em uma posição confortável. Tesla insistiu em sentar em vez de deitar, porque essa técnica requer um estado de alerta consciente, não relaxamento. Você não está tentando escapar da consciência normal. Está tentando expandi-la para incluir conteúdos que normalmente são inconscientes. Lembra da Maria de antes? Foi exatamente aqui que ela começou a tremer, não de medo, mas de excitação. Sua sombra criativa finalmente estava sendo convidada para a conversa. Respire profundamente 3 vezes, mas não tente se acalmar ou alcançar um estado específico. O objetivo não é a paz, é a integração. Você está se preparando para encontrar conscientemente aspectos de si mesmo que tem evitado inconscientemente. Agora, coloque sua mão esquerda sobre o coração e a mão direita sobre o plexo solar. Tesla descobriu que essa colocação específica das mãos cria um circuito entre o centro emocional do coração e o centro da vontade criativa. Mantenha essa posição durante toda a meditação. Feche os olhos e comece com a pergunta fundamental de Tesla: qual potencial criativo eu tenho medo de expressar? Não tente responder a essa pergunta de forma lógica, simplesmente mantenha-a em sua consciência e note o que surge. Imagens, sensações, memórias, emoções ou impulsos. O que quer que emerja, resista ao impulso de julgá-lo como bom ou mau, realista ou irrealista. Essas avaliações são exatamente os mecanismos que têm mantido sua sombra criativa inconsciente. Em vez disso, receba o que surgir com curiosidade. Tesla escreveu em suas anotações:
Eu acolho o impulso criativo proibido como um mensageiro do meu potencial criativo expandido. Nos primeiros 2 minutos, simplesmente perceba quais impulsos criativos, ideias ou desejos surgem que você normalmente reprime ou descarta. Não tente entendê-los ou descobrir como usá-los na prática. Apenas observe-os com atenção amigável. Durante os minutos 3 e 4, comece a dialogar com esses aspectos criativos reprimidos. Pergunte diretamente a eles: o que você quer criar através de mim? Que visão você está carregando que eu não estive disposto a ver? Novamente, não exija respostas lógicas. Deixe que as respostas venham como imagens, sentimentos ou um saber intuitivo. Nos minutos 5 e 6, visualize esses aspectos criativos sombrios, não como algo separado de você, mas como partes integradas da sua identidade criativa expandida. Veja-se criando a partir desse espaço integrado, expressando não apenas suas habilidades criativas habituais, mas também esses potenciais criativos que antes foram rejeitados. No minuto final, imagine a energia criativa fluindo livremente por todo o seu ser, sem resistência interna, sem territórios criativos marcados como proibidos. Sinta como seria criar com total autenticidade criativa, incluindo todos os aspectos da sua natureza criativa de forma consciente. Pause o vídeo aqui se quiser tentar isso agora. Eu vou esperar. Seja você esteja fazendo isso agora ou planejando tentar mais tarde, aqui está o que torna essa técnica revolucionária. Você não está tentando encontrar uma nova criatividade, você está escavando o gênio criativo que já existe dentro de você. Quando você abrir os olhos após exatamente 7 minutos, imediatamente se envolva em alguma forma de expressão criativa. Escreva, desenhe, mova-se, cante ou fale por pelo menos 3 minutos, sem editar ou censurar. Deixe o que quiser emergir através de você e se expresse livremente. Este passo de integração é crucial, ajuda a ancorar o material sombrio em uma ação criativa consciente. Tesla praticou essa técnica todos os dias durante 3 meses. E durante esse período, ele desenvolveu algumas de suas inovações mais revolucionárias. A chave é a consistência e não a intensidade. 7 minutos diários são mais poderosos do que sessões mais longas e esporádicas. Aqui está o que aconteceu com Jennifer, uma diretora de marketing que tentou essa técnica. Dia 1. Visões estranhas de suas apresentações se tornando instalações artísticas interativas. Dia 7. Aquelas visões malucas se tornaram a campanha mais bem-sucedida da história da sua empresa, porque ela finalmente parou de rejeitar a artista dentro da empresária. Mas o que acontece quando você se compromete com essa prática transformará a maneira como você entende a criatividade em si. O que acontece em seguida vai te surpreender, porque você está prestes a entender algo que muda tudo. Você está prestes a compreender como a criatividade e a integração da sombra criam um estado que Tesla chamava de consciência de possibilidade impossível. Quando você integra com sucesso aspectos criativos suprimidos, algo notável ocorre em sua consciência. Você começa a perceber soluções criativas que eram literalmente invisíveis para sua consciência fragmentada. Não é que você se torne mais criativo, você descobre que já era muito mais criativo do que imaginava. Tesla descreveu essa consciência criativa integrada como sendo como relâmpagos atravessando a escuridão do pensamento limitado. De repente, conexões se tornam óbvias que antes eram inimagináveis. Problemas que pareciam insolúveis revelam soluções elegantes.
Projetos criativos que pareciam esmagadores se tornam claros e gerenciáveis. Isso não é apenas pensamento positivo ou um desejo criativo. Este é o resultado natural de incluir materiais criativos que estavam previamente inconscientes em sua consciência. Quando sua psique está fragmentada, você pode acessar apenas uma fração de sua verdadeira inteligência criativa. Ao integrar esse material obscuro, você ganha acesso a um conhecimento criativo que sempre esteve lá, mas que anteriormente estava indisponível. No caso de Tesla, a integração da sombra lhe permitiu conectar domínios aparentemente incompatíveis. Intuição mística com racionalidade científica, imaginação visionária com engenharia prática, gênio individual com princípios universais. As inovações resultantes eram tão avançadas que muitas não foram completamente compreendidas até décadas depois. Deixe-me mostrar exatamente como isso se parece. Sarah, uma contadora, sempre dizia que não era criativa. Após a integração da sombra, ela estava revisando relatórios financeiros quando, de repente, viu os números como uma história. Padrões que revelaram exatamente quais estratégias de marketing estavam funcionando. Isso não era uma nova forma de criatividade, era a criatividade que sempre esteve lá, esperando para ser integrada. Mas aqui está o que Tesla entendia e que a maioria das pessoas não percebe. Integrar sua sombra criativa não apenas aprimora suas habilidades criativas existentes, mas também revela territórios criativos inteiramente novos que você nem sabia que existiam dentro de você. Deixe-me dar outro exemplo prático. Talvez você sempre tenha se considerado não artístico porque não consegue desenhar de forma realista. Mas quando você integra sua sombra criativa, pode descobrir que seu dom artístico particular reside na expressão abstrata, ou na arte conceitual, ou na criatividade sinestésica através do movimento. A identidade de não artístico estava, na verdade, te protegendo de descobrir potenciais artísticos que não se encaixavam nas definições convencionais. Ou talvez você tenha evitado escrever porque acha que não é bom com palavras. A integração da sombra pode revelar que seu talento para a escrita não está na prosa convencional, mas na criação de imagens vívidas, ou metáforas poderosas, ou uma honestidade emocional crua que toca as pessoas profundamente. Pense em Michael Jordan praticando com a mão não dominante, não para se tornar canhoto, mas para se tornar um jogador completo. Essa prática de oposição criativa não é sobre mudar quem você é sobre acessar músculos criativos que você não sabia que tinha. O eu criativo integrado não tenta ser bom em tudo. Em vez disso, ele descobre sua assinatura criativa única, a combinação particular de habilidades e perspectivas que apenas você pode trazer à existência. O gênio de Tesla não era que ele era bom em engenharia elétrica convencional. Seu gênio era que ele podia integrar a racionalidade científica com a imaginação visionária, de formas que ninguém antes dele havia tentado. Isso é o que a expressão criativa autêntica parece. Não copiar modelos criativos existentes, mas descobrir e expressar sua própria natureza criativa única. Quando você integra material de sombra, você para de tentar criar como outras pessoas e começa a criar como você mesmo, mas uma versão expandida e integrada de si mesmo que inclui potenciais que você nunca explorou conscientemente. A liberdade criativa surge quando você para de se defender contra aspectos de sua própria natureza criativa.
A maioria das pessoas gasta uma enorme energia criativa, mantendo os limites de sua identidade criativa, provando constantemente que não são aquele tipo de pessoa criativa, evitando territórios criativos que parecem desconhecidos ou ameaçadores. Mas quando você integra conscientemente sua sombra criativa, essa energia defensiva se torna disponível como expressão criativa. Em vez de gastar energia evitando partes de si mesmo, você pode gastar energia explorando e expressando toda a sua gama criativa. Tesla escreveu sobre a experiência de coragem criativa após meses de prática de integração das sombras. Não porque ele parou de sentir incertezas criativas. A criatividade sempre envolve aventurar-se em território desconhecido, mas porque ele parou de temer seus próprios impulsos criativos. Ele aprendeu a confiar que até mesmo seus insights criativos mais estranhos continham informações valiosas. Este é o objetivo final do trabalho com a criatividade das sombras: desenvolver total confiança em seu próprio processo criativo. Quando você sabe que pode trabalhar conscientemente com qualquer impulso criativo que surgir, integrando-o de forma sábia, em vez de reprimir ou se entregar cegamente a ele, você se torna verdadeiramente livre para explorar todo o seu potencial criativo. Entender essa consciência criativa integrada é uma coisa, mas como você realmente vive a partir dessa consciência criativa expandida? Deixe-me mostrar exatamente como incorporar isso em sua vida cotidiana. Imagine acordar amanhã de manhã, não com a ansiedade criativa sobre o que você deveria criar, mas com uma genuína empolgação sobre o que quer emergir através de você. Isso não é fantasia, isso é o que a integração diária das sombras cria. Você vai parar de forçar a criatividade e começar a surfar nas ondas criativas que já estão fluindo pela sua consciência integrada. A técnica de Tesla que compartilhei com você é a base, mas a integração requer aplicação consistente diária. Veja como estruturar seu trabalho diário com a criatividade das sombras. Todas as manhãs, antes de se envolver em qualquer outra atividade criativa, passe 7 minutos com a meditação das sombras de Tesla. Isso não é apenas uma prática espiritual agradável, é uma preparação prática para a criatividade. Você está limpando as resistências inconscientes que, de outra forma, limitariam sua expressão criativa ao longo do dia. Após sua meditação, passe imediatamente pelo menos 5 minutos em uma expressão criativa sem censura. Escreva em um diário, faça um esboço, mova seu corpo ou fale em um dispositivo de gravação, o que quer que permita expressar-se sem edições. Isso conecta o material inconsciente da sua meditação à ação criativa consciente. Ao longo do seu dia, perceba momentos em que você sente resistência à criatividade ou autojulgamento criativo surgindo. Em vez de forçar a barra ou evitar esses momentos, pause e pergunte: qual impulso criativo estou rejeitando agora? Muitas vezes, os bloqueios criativos são, na verdade, redirecionamentos criativos, sua inteligência criativa integrada tentando guiá-lo em direção a uma expressão mais autêntica. Mantenha um diário de criatividade sombria, onde você registra insights, sonhos, impulsos criativos inesperados e projetos criativos que parecem estranhos demais ou ambiciosos demais. Esses impulsos criativos que parecem impraticáveis muitas vezes contêm sementes de inovações revolucionárias. Imagine acordar amanhã e, em vez de perguntar o que eu deveria criar hoje, você pergunta o que quer criar através de mim hoje. Sinta como isso muda de uma pressão para uma curiosidade.
Essa é a diferença entre criatividade forçada e fluxo integrado. Lembre-se, você não está tentando se tornar uma pessoa criativa diferente. Você está dando permissão ao seu eu criativo autêntico para finalmente vir à tona e brincar. Pratique o que Tesla chamou de coragem criativa, ao se envolver regularmente em projetos criativos que vão além da sua identidade criativa confortável. Se você se vê como lógico, explore a expressão criativa intuitiva. Se você se identifica como artístico, experimente abordagens criativas analíticas. O objetivo não é se tornar bom em tudo, mas descobrir quais territórios criativos estranhos contêm presentes naturais que você nunca desenvolveu. Uma vez por semana, participe do que eu chamo de encontro criativo sombrio. Passe um tempo explorando um meio ou abordagem criativa que você sempre presumiu que não é bom. Aborde isso com uma mente completa de iniciante, sem tentar alcançar nenhum resultado específico, apenas explorando como esse território criativo desconhecido se sente para sua consciência integrada. Agora, aqui está a parte que separa os sonhadores dos criadores, a prática diária que faz toda a diferença. Para um trabalho avançado de criatividade sombria, Tesla recomendou o que ele chamava de prática de oposição criativa. Deliberadamente enfrente desafios criativos que se opõem ao seu estilo criativo preferido. Se você gosta de trabalhar sozinho, colabore. Se você prefere planejamento detalhado, tente a criação espontânea. Se você costuma criar em um meio, explore seu oposto. Mas aqui está o mais avançado segredo de Tesla, a prática que elevou sua criatividade a níveis sobre-humanos. Essas práticas não têm a intenção de mudar seu estilo criativo natural, mas sim de expandir seu alcance criativo e evitar que suas preferências se tornem prisões criativas. Tesla descobriu suas inovações mais revolucionárias ao combinar abordagens criativas que pareciam completamente incompatíveis. Lembre-se, o objetivo da integração da sombra não é se tornar uma pessoa criativa diferente. É se tornar uma pessoa criativa completa, alguém que pode acessar e expressar toda a sua essência criativa, em vez de apenas as partes socialmente confortáveis. Lembre-se, sua sombra criativa não é seu inimigo, é sua mina de ouro criativa, esperando para ser explorada conscientemente. Cada impulso criativo que você reprimiu contém energia que se transforma em inovações revolucionárias quando integrado conscientemente. A última instrução de Tesla foi profunda. Confie no impulso criativo, mas integre-o conscientemente. E amanhã de manhã, quando você se sentar para sua primeira sessão de 7 minutos, você não estará apenas meditando. Você estará escavando arqueologicamente o gênio criativo que esteve enterrado dentro de você sua vida inteira. A coisa mais importante a entender é esta: sua sombra criativa não é algo que você precisa superar ou eliminar. É potencial criativo que você precisa incluir conscientemente. Cada impulso criativo que você já reprimiu contém energia que pode ser transformada em expressão criativa consciente. Você agora dominou a exata técnica de meditação da sombra de 7 minutos de Tesla, o mesmo método que desbloqueou a transmissão de energia sem fio e revolucionou seu processo criativo. Em apenas 25 minutos, você descobriu como transformar bloqueios criativos em inovações revolucionárias. Acessar potenciais criativos reprimidos, esperando sua vida inteira para emergir e criar a partir de sua natureza integrada completa, em vez de apenas partes socialmente aceitáveis. Isso não é teoria, este é o plano comprovado de Tesla para uma consciência de possibilidade impossível.
Sua ruptura criativa na sombra está esperando por você na sessão de 7 minutos de amanhã. Quando esse gênio criativo reprimido surgir, quando você sentir a eletricidade de Tesla fluindo através de você, eu quero saber sobre isso. Compartilhe sua descoberta nos comentários abaixo. Sua coragem criativa pode ser a inspiração que alguém precisa para finalmente parar de reprimir seus dons autênticos. Clique em curtir se você está pronto para experimentar a técnica de Tesla amanhã de manhã e se inscreva para não perder as práticas avançadas que separaram Tesla de todos os outros inventores de sua época. O próximo vídeo revela os segredos mais bem guardados de Tesla, seus métodos para acessar a inteligência universal, manter a clareza visionária enquanto vive de forma prática e canalizar inovações que parecem vir de além da consciência comum. Estas são as técnicas avançadas que permitiram a Tesla ver 50 anos no futuro, práticas tão poderosas que permaneceram escondidas em seus diários particulares até agora. Sua sombra criativa tem esperado sua vida inteira para que você pare de correr dela e comece a criar com ela. Hoje é o dia em que essa espera termina.